Aleluia. Só esse bom Pai do Senhor, amém? Louvado seja Deus, estamos agora para o nosso Deus. Só temos só que agradecer Ele por tudo, né? Pelo nosso deitar, nosso levantar, pela nossa saída, pela nossa chegada, porque Ele nos guardou, né? Então não tem outra mão abençoada, né? Poderosa, a mão do nosso Deus, nosso Pai Celestial. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos hoje, né? Louvado seja Deus, a gente estava aqui, né? No domingo. Então eu pedi uma palavra do Senhor e marquei, né? Como eu sabia que eu ia sair, eu li, meditei, mas eu deixei marcada para que chegasse a noite, né? Aleluia, mas todo de cabeça, né? Aí eu comi não, mas aleluia, né? Então o Senhor me deu, né? Provérbio 2, louvado seja Deus, a excelência da sabedoria, né? E agradecer ao Senhor também, né? A nossa, louvado seja Deus, né? Pelas lutas que a gente tem, né? Porque se não há luta, não há vitória, né? Louvado seja Deus. E agradecer ao Senhor pelas bênçãos, né? Mesmo que a gente somos falhos, que nós somos imperfeitos, mas o Senhor sempre, né? Nos dá a vitória, mostrando que Ele é Deus a todo tempo. Louvado seja Deus. Só quero agradecer a Ele, que o Senhor guarde amanhã, né? Que não vai ter ônibus, que o Senhor entra com providência, né? Para aqueles que vão trabalhar, que o médico vão sair, resolver seus problemas. Que o Senhor, né? Tome a solução, ajude ali para ter uma solução em nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. Então a palavra que o Senhor me deu hoje foi Provérbio 2, a excelência da sabedoria. É que Ele diz para mim e para você, por aqueles que estão, né, afastados da presença do Senhor nesta noite, Ele diz: Filho meu, se aceitar essas minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aleluia, para fazeres atento à sabedoria no teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, ao alcançares a tua voz, né? Então o Senhor, né, está falando para mim e para você, se aceitares a palavra do Senhor, esconder, né, aqui dentro do nosso coração e na mente, né, louvado seja Deus. Então, né, dá ouvido à sabedoria do nosso Deus, porque Ele só quer o melhor para mim, para você, né? Ele não quer ver a gente, né, aleluia, triste, nem cabisbaixo, nem nada. Ele só quer ver a gente alegre, sorridente, mesmo que a gente tenha os problemas, né? Mas, às vezes, a gente não consegue, né? Vamos falar a verdade, que às vezes a gente não consegue, porque, às vezes, o problema é tão coisa que às vezes a gente fica cabisbaixo, né? Mas o Senhor sempre chega com a palavra, com louvor, e nos levanta e a gente volta, né, a sorrir. E entrega na mão do Senhor, porque a gente não pode fazer nada, então só o Senhor pode fazer por nós, não é verdade? Aleluia, porque a gente, né, Ele dá o cobertor conforme. Aleluia, né, irmão? Isso vai ter. Aleluia. Então todos para aquele, né, que tem o seu cobertor, o Senhor sabe para cada um, né? E aqui no quadro Ele diz: é o frio. E se como a praia, e se como a prata a buscares e como tesouro, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria da sua boca. Aleluia. E vem o conhecimento e o entendimento. O entendimento. Aleluia. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos, né? Aleluia. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade. Aleluia. Então o Senhor, né, dá o escudo, né, aqueles que andam no caminho do Senhor, né, na sinceridade. Ele dá sabedoria para os retos, né? Aleluia. Então só o Senhor só tem coisas boas para a gente, né? Não tem nada de ruim. Tudo Ele dá para a gente emprestado, porque tudo é dele, né? Louvado seja Deus, nada é nosso. Tudo é do Senhor. Então Ele que nos guarda, Ele que nos protege, porque a gente sai, né? E pede o Senhor para que Ele venha guardar o nosso caminho, a nossa saída, e porque Ele fala na palavra dele, né, que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Então a gente sai, a gente pede a Ele para que Ele guarde a nossa saída e a nossa entrada. Porque sem a mão do Senhor muitas coisas acontecem. Então o Senhor, né, é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso confidência, é o nosso tudo. Então a gente tem que pedir a Ele, né,
pedindo a Ele para que Ele venha entrar com providência por tudo, né? Porque sem Ele nós não somos nada. Louvado seja Deus. Então, com o Senhor nós somos tudo. Ele sabe quem é, sabe quem a gente somos, Ele sabe que a gente somos imperfeitos, Ele sabe que a gente somos falhos. O único que foi reto foi o Filho dele, né? Então Ele sabe tudo isso, que nós somos falhos. Então a gente tentamos, estamos, né, permanecendo, tentando também ser igual ao Filho dele, né? Mas Ele sabe que a gente somos carne, sabe que a gente somos falhos. Então tudo isso Ele sabe, já sabe, né? Então só precisa mais da gente, né, a se esforçar muito mais. Aleluia. Porque, né, louvado seja Deus, porque qualquer coisa a gente se ira, né, louvado seja Deus. E o Filho dele não nos irou, né? Sempre estava ali com, né, com a palavra dele de bênção, né? E a gente muitas das vezes só vai com ira e com tudo. Aleluia. Então entenderá a justiça e o juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e conhecimento será a sua e a tua alma. O bom isto te guardará, e inteligência te conservará, né? Aleluia. Então, né, tudo isso é do Senhor. Então a justiça é dele, o juízo é dele, né? Louvado seja Deus, aleluia. Então tudo isso, né, tem que ser igual ao nosso rei Salomão, pedir sabedoria ao Senhor, como ele pediu, né? Você vê que ele não pediu riqueza, não pediu nada, só pediu sabedoria para que conduzir, né, aquele povo fazer, né? Conduzir aqueles povos, saber lidar com aqueles povos, saber falar e saber, né, levar para os pés do Senhor também a alma, né, daqueles povos, né? Louvado seja Deus. Então que a gente também venha ser igual ao nosso rei Salomão, né? Louvado seja Deus. Porque o Senhor é bom, a todo tempo Ele é bom, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Se não fosse Ele na nossa vida, não sei o que seria de nós. Louvado seja Deus, porque é tanta coisa que a gente passa, né? É tanta coisa na nossa vida, que se a gente não tivesse Ele, né, a gente não estaria de pé, né? Então Ele sustenta a nossa mão a cada dia, segura nas nossas mãos, nos guia, nos dá força, porque sem força, né, louvado seja Deus, sem a força dele a gente também não é nada, né? Aleluia. E também agradecer a Ele pela nossa saúde a cada dia, porque sem a nossa saúde também, a gente também não somos nada. Que muitos estão lá no hospital, né, precisando só se levantar daquele leito para caminhar para ver o sol no dia e não consegue, né? Aleluia. E ele diz aqui, para livrar do mal o caminho e do homem que diz coisas perversas, tá vendo? Dos que deixam a vereda da retidão para andares pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer, afogam com as perversidades dos maus, né? Tem muitos aí que fazem a maldade e se alegram com a maldade, né? Aleluia, o Senhor não se agrada disso. O Senhor é justo pelo justo, né? Louvado seja Deus. Então o Senhor não quer ver ninguém ali, né? Só quer ver todo mundo alegre, né? Louvado seja Deus. Depende se a gente tem, se a gente não tem. A gente tem que estar alegre todo o tempo do mundo. Mas não é fácil, né? Mas a gente tenta e tudo dá certo. Então o Senhor não se agrada com a maldade, né? No caminho mal, que muitos escolhem o caminho mal. E o Senhor é o bem, só quer o bem, né? Para todos nós, louvado seja Deus. E quem se alegra de mal fazer, folga-se com as perversidades dos maus, ou cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e das estrangeiras que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guiar da sua mocidade e se esquece do conselho do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a elas não voltarão, não, e altinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, né? Então o Senhor, né, louvado seja Deus, né, livra a gente, o homem,
ou qualquer um, né? A mulher estranha, louvado seja Deus, né? E tudo aquilo que vem mal, louvado seja Deus. Né? E o Senhor também se alegra, né? Da mocidade, né? Os jovens que vêm, né? Louvado seja Deus, aleluia. Os jovens que estão ali, né? Na mocidade fazendo o querer do Senhor, louvado seja Deus, que está reto ao caminho dele, né? Que não desvia do caminho, né? Não todos são jovens, como a gente também já, né? Os velhos também, louvado seja Deus, que está ali, né? No caminho do Senhor, mesmo caindo, levantando, o Senhor sustentando a cada dia, né? Se ajoelhando, se arrastando, o Senhor está ali cuidando de cada um. Ele só não quer que a gente abandone o barco, né? Continua no barco, pelejando para lá e para cá, né? E o Senhor está ali conosco a cada dia, nos sustentando, nos guiando e mostrando que Ele sempre é Deus a todo tempo e todo segundo, né? Louvado seja Deus. Então o Senhor não é bom, louvado seja Deus, né? Então tudo que Ele faz é bom, louvado seja Deus. Então só quero agradecer a Ele por tudo, né? Ele sabe, louvado seja Deus, né? Eu estou pedindo a Ele muitas forças, louvado seja Deus por tudo, né? Louvado seja Deus a cada dia, aleluia, né? E agradecer a Ele por tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor é bom, né? Aleluia, que Ele venha guardar cada um do nosso caminho, nossos filhos, nossos parenteiros que estão afastados, aqueles que se afastaram, né? Que eles voltem para o caminho do Senhor, porque não tem outro, né? E os tempos já estão se abreviando, já está tudo acontecendo, né? E o Senhor está à porta, como diz a palavra do Senhor no Apocalipse, né? Tudo já está se cumprindo. Louvado seja Deus, que tem ouvido, que ouça, né? Que o Espírito Santo do Senhor diz à igreja, louvado seja Deus, né? Aleluia. E Ele diz para mim e para você que o filho meu, né? Aceitares a minha palavra, esconderes contigo no meu mandamento, né? Que venha guardar na tábua do nosso coração cada palavra, né? Louvado seja Deus, aleluia. E o temor do Senhor é bom, né? Louvado seja Deus, aleluia. Todas boas, todas as coisas que Ele faz é bom, né? Muitas das vezes a gente quer apressado, aleluia, a gente quer apressado demais, quer botar o boi na frente da carroça, né? Quer agir no nosso eu mesmo, nossa coisa mesmo, e muitas das vezes não dá certo, né? Então espera no tempo do Senhor, na hora dele, que tudo dá certo, né? Hoje foi meu dia, louvado seja Deus, no nome do Senhor, eu agradeço, né? Por tudo, louvado seja Deus, aleluia, gratidão a Ele, agradecemos por Ele, né? Tomei uma topada, né? Louvado seja Deus, e só agradecer a Ele por tudo, né? Louvado seja Deus. E, né, ali teve a senhora também falando comigo do Senhor, né, falando, aleluia, né, que o Senhor está comigo a todo tempo, né. Do nada ela chegou assim e falou para mim, o Senhor está contigo a todo tempo. Nunca se esqueça disso. Continue na caminhada que você está, não largue o Senhor por nada, caiu não levantando, o Senhor está ali se sustentando. E outra coisa que ela me falou também, né, não se preocupe que seus filhos vão voltar para o caminho do Senhor, né. Eu agradeço. Coisei, né? Louvado seja Deus. E está na mão do Senhor. Ela só espera e confia, né? E tudo aquilo que você está pedindo no Senhor, o Senhor vai lhe dar. Só espera. Tenha um pouco de paciência que vai chegar. É só uma fase, né? Então essa minha fase vai passar. Estou esperando no Senhor, né? Não só a mim, mas todo que estiver passando também, que o Senhor vai, né, dar vitória a cada um, né? Deixa eu agradecer a Ele. Depois disso, né, eu vi, tomei uma topada. Não cheguei a cair no chão não, mas, né, o Senhor me segurou, louvado seja Deus, e me agradecendo a Ele, né, por tudo, em nome de Jesus. Então, essa palavra que o Senhor me deu hoje, Provérbios 2, né, a excelência da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.